Questão número 5, meus amigos, olha que questão bacana essa daqui. E ela diz assim, ó, considere a sentença, se Pedro é torcedor do Avaí e Marcela não é torcedora do Figueirense. Tudo isso que eu li aqui, que vem depois do se e antes do então, nós chamamos de antecedente da condicional. Professor, quando apareceu o tal do se então, eu já sei que estou trabalhando com a estrutura condicional. Só que estamos vendo aqui que na primeira parte da condicional apareceu, por acaso, incidentalmente, apareceu uma conjunção conectivo i. Mas tudo isso, toda esta conjunção que está aqui na primeira parte da condicional é o nosso antecedente. E o que vem depois do então? Então, Joana é torcedora da Chapecoense. Esta é a segunda parte do se então. Vamos transcrever aqui esta frase do enunciado de forma mais resumida. Se Pedro é torcedor do Avaí, vai virar apenas Pedro. Pedro é torcedor do Avaí e Marcela não é torcedora do Figueirense, não Marcela. Se Pedro e não Marcela, então Joana é torcedora da Chapecoense. Então Joana, olha aí, esta foi a frase apresentada pelo enunciado. Vamos ver o que ele vai pedir de nós. Ele diz assim, uma sentença logicamente equivalente à sentença dada. Opa, a questão falou com todas as letras, de maneira muito, muito clara, que quer uma equivalência lógica para esta frase, ok? Qual é a estrutura principal, professor? A estrutura principal é o se então. Estrutura condicional. Aí você que já estudou, não é, as regrinhas da equivalência lógica, você sabe que a estrutura condicional admite dois tipos de equivalência. A estrutura do se então admite dois tipos de equivalência lógica. Na primeira delas, você pode transformar o se então em outro se então equivalente. Qual é esta regra? Invertem-se as posições e trocam-se os sinais. Eu costumo chamar essa regrinha de inverte e troca. Invertem-se as posições. O P estava no começo, o P veio para o final. O Q estava no final, o Q veio para o começo. Mas não basta inverter as posições, temos também que trocar os sinais. Se não Q, então não P. Aqui está, meus amigos, esta aqui, eu não hesito em dizer que é, sem sombra de dúvidas, a regra mais cobrada de equivalência lógica em questões de concurso. Se você não havia ainda memorizado esta fórmula, não tinha conhecimento dela, anote aí no seu caderno com muito carinho, coloque um asterisco, chame a atenção, é a regra mais cobrada em questões de equivalência lógica em concursos públicos, independentemente da banca. Vamos tentar então, primeiro, vamos tentar usar a regra do inverte e troca para inverter as posições, trocar os sinais e encontrar uma equivalente lógica dessa primeira condicional. Vamos lá. Então, tudo que está aqui, antes da setinha, eu vou chamar de P. E tudo que está aqui depois da setinha, eu vou chamar de Q. Aplicando a regra que acabamos de ver, a regra do inverte e troca, como é que vai ficar? Joana estava no final, vem para o começo, com o sinal trocado. Se não Joana, se Joana não é torcedora da Chapecoense, então, agora, esta conjunção que estava aqui no começo vai para o final, só que com o sinal trocado. Vamos ter que fazer, meus amigos, a negação desta conjunção. Como é que eu nego o conectivo i, professor? Já vimos na questão passada aqui do nosso intensivão.
Ah, então aqui para fazer a negação deste antecedente, eu tenho que negar as duas partes e trocar o conectivo I pelo conectivo OU. Vai ficar assim, negando Pedro, vai ficar não Pedro. Trocando o sinal de não Marcela, vai ficar Marcela. Ah, negam-se as duas partes, trocando o conectivo I pelo conectivo OU. Olha o resultado que nós encontramos aqui. Olha o resultado que nós encontramos bem aqui. Vou ler para vocês, ó. Se Joana não é torcedora da Chapecoense, você que está de olho aqui nas alternativas de resposta, já está aqui de olho nessa alternativa D de dado, que começou exatamente assim. Se Joana não é torcedora da Chapecoense, até aqui tudo certo, olha aí. Então, aí vem a setinha, tudo certo. Pedro não é torcedor do Avaí. Olha aí, professor, vai dar certo. Aí ele disse assim, professor, não era para ter aparecido um I, era para ter aparecido um OU. E aí ele completa, ó, Marcela é torcedora do Figueirense. Tá tudo certo, menos esse conectivo. Então está tudo errado, né? Por um detalhezinho à toa, gente, por um detalhe à toa, não foi esta regra de equivalência que nós vimos que a questão queria que você aplicasse. Mas, professor, rapaz, isso aqui, na hora da prova, um detalhe como esse, se você não estiver muito atento, não estiver muito atenta, você desliza e é aqui que você escorrega. A banca faz propositadamente, colocou a frase quase toda certinha, à exceção de um último conectivo. O conectivo correto seria o OU e ele colocou o conectivo errado, o conectivo I. A letra D de dado não é a nossa resposta. Você já está sabendo, então, que a questão não está na intenção de que você aplique, não está na intenção de que você aplique a regrinha que transforma o se então em outro se então equivalente. Ele não quer transformar a condicional em outra condicional pela regra do inverte-troca. Professor, existe algum outro tipo de equivalência lógica para a estrutura condicional, para a estrutura do se então? Existe sim ou não? Ora, na questão passada nós vimos como transformar o conectivo ou a disjunção, olha aí, ó, na estrutura condicional, estrutura do se então. Quem se lembra, foi agora há pouco, mantém-se as posições de P e Q, troca o sinal apenas da primeira parte. Estão lembrados? Pois bem, esta regra que transforma o conectivo ou no se então, vai praticamente repetir-se aqui para transformarmos o se então, estrutura condicional, na disjunção do conectivo ou. É a mesma regra, professor? É a mesma regra. Se não, vejamos, olha lá, ó, mantém-se as posições de P e Q, o P continua no começo, o Q continua no final, troca o sinal apenas da primeira parte. Troca o sinal apenas da primeira parte. Então, manter as posições de P e Q, trocar o sinal apenas da primeira parte, é a mesma regra que se usa tanto para transformar o conectivo ou disjunção na condicional o se então, e também se usa do mesmo jeito para transformar o se então, estrutura condicional, no conectivo ou em uma disjunção. Pois bem, é essa regrinha aqui que a questão vai querer que nós apliquemos, tá? É essa daqui, ó. Opa, professor, rapaz, então vamos lá, vamos fazer isso, vamos transformar o se então no conectivo ou, vamos fazer isso juntos. Eu vou apagar aqui essa resposta de baixo que não deu certo, bateu na trave, mas não deu certo, tá? Porque não era isso que a questão queria.
E agora vamos sim aplicar a regrinha que acabamos de ver. Vamos transformar este se então numa promessa do ou, numa disjunção. Mantém-se as posições, só que temos que trocar o sinal da primeira parte. Vamos ter que fazer a negação deste antecedente. O P vai ter que virar não P. Como é que eu faço a negação do conectivo I? Já sabemos, a negação do conectivo I vai ficar assim, ó. Negam-se as duas partes, troca-se o conectivo I pelo conectivo OU. Então o Pedro vai virar não Pedro. Troquei o sinal do Pedro, virou não Pedro. Não Marcela vai ficar Marcela, estamos trocando o sinal aqui também da segunda parte, ó. Não Marcela vai virar Marcela. E por fim, trocamos o conectivo I pelo conectivo OU. E veja que estamos fazendo aqui nesse primeiro momento a negação do conectivo I. Aplicando a lei de De Morgan que já vimos na questão passada. Mas professor, por que eu estou fazendo a negação desse parêntese? Porque estamos aplicando esta regra aqui de baixo que transforma o se então numa disjunção conectivo ou. E essa regra manda que o antecedente, olha aí gente, ó, o antecedente do se então apareça aqui com o sinal trocado. Sinal trocado é fazer a negação. Estamos fazendo então a negação de Pedro e não Marcela. Ficou não Pedro ou Marcela. Agora vem este outro ou, que é o da transformação do se então no conectivo ou. E a segunda parte você simplesmente repete. Você simplesmente repete. Joana. Olha lá. Vamos ver a fórmula, se é só para repetir a segunda parte, ó. Aqui eu tenho o quê? Aqui você simplesmente repete, ok? Então o resultado que nós encontramos aqui ficou sendo este resultado aqui de baixo. Vamos procurar entre as alternativas de resposta, uma delas que fale exatamente isso que nós encontramos. Dá uma olhadinha aqui na letra C de casa. Diz assim, ó. Pedro não é torcedor do Avaí. Olha aí, ó. Pedro não é torcedor do Avaí, ok? Aí vem o conectivo ou. Vem o conectivo ou, ok? Marcela é torcedora do Figueirense. Marcela é torcedora do Figueirense, ok? Aí vem de novo outro conectivo ou. Tá aqui ele, conectivo ou. E depois do conectivo ou diz... Joana é torcedora da Chapecoense. Opa, professor, a letra C de casa está perfeitamente de acordo com o resultado que nós encontramos, aplicando esta segunda regra de equivalência, essa regrinha aqui de baixo, que transforma o conectivo se então, da estrutura condicional, numa disjunção do conectivo ou. Portanto, meus amigos, marquemos letra C de casa, resposta da questão número 5.